Porque assim, a vida é incômoda. A vida é incômoda, gente. Não existe isso da vida ser mil maravilhas o tempo todo e a gente se deixa enganar e tudo mais. E eu amo distopias. E essa daqui é uma distopia que ficou assim em segundo lugar. Esse começo de semana foi muito difícil, essa volta do recesso, sabe? Esse começo de ano, de fato. Porque pra mim o ano começa dia 5 de janeiro, geralmente, né? Graças a Deus consegui fazer um recesso. A gente que é PJ, que é autônomo, ou você decide que você vai fazer o seu recesso, ou você deixa o trabalho te atropelar. Aí vai da sua necessidade, né? E aí, essa volta pra mim, ela tem muitas questões envolvidas, porque eu tenho uma coisa que eu até trato na terapia, que é, eu acho que não vai ter trabalho. Isso é uma coisa que eu realmente trabalho dentro de mim, que é entender que vai ter, sabe, vai ter serviço, vai ter cliente, vai ter coisa pra gente fazer, vai ter dinheiro pra ganhar. E eu tento sempre me lembrar disso, senão eu fico desesperada. E o burnout tá aí, né? Batendo a porta que a gente nem vê ele chegando, mas ele chega. A questão da saúde mental no trabalho é muito importante pra gente aqui em casa. E essa segunda-feira foi a volta de tudo. E a gente começou agora essa conversa nossa, né? No final do ano passado, isso foi muito cheio de serviço. E eu tive que me controlar para não trabalhar mais que 10 horas por dia. Essa volta teve tudo para ser um caminhão te atropelando. Então eu tentei começar com calma. Mas acho que todo mundo passou por isso na segunda-feira, que foi aquele desespero, aquele caos de meu Deus, como é que vai ser esse ano? Aí eu fiquei muito angustiada. Eis que na segunda-feira, nesse mesmo dia, é o dia que a gente faz Evangelho no Lar. Nós somos espíritas aqui em casa, kardecistas. E a gente faz Evangelho no Lar. Toda segunda-feira, 9 da noite, a gente faz uma leitura preparatória e a leitura do Evangelho, segundo o Espiritismo. E, cara, a gente decidiu esse dia, colocar esse dia nas nossas vidas do Evangelho, e foi perfeito, porque segundas-feiras são difíceis, né? São difíceis. E eu preciso compartilhar com vocês a mensagem da leitura preparatória, que foi esse aqui, ó, tende calma. E disse Jesus, mandai assentar os homens. João 6:10. E aqui nesse texto, eles vão falar sobre a passagem de Jesus quando ele vai fazer a multiplicação dos pães e dos peixes. Só que eles não vão falar sobre o milagre em si e por que isso aconteceu e o que se entende disso. Eles vão pegar o começo de tudo, que é Jesus mandou a multidão de 5.000 pessoas se sentar, porque ele ia fazer o trabalho dele. Se você não se senta, se você não espera e se você não confia que vai dar tudo certo, você vai continuar desesperado, você vai continuar ansioso, você vai continuar sem esperança. A última frase para mim que foi a melhor, que foi: naturalmente se desesperam, cada vez mais desorientados, porquanto não querem ouvir o convite à calma. Não se assentam para que se faça a ordem, persistindo em manter o próprio desequilíbrio. E eu falei, nossa Senhora, nunca teve um Evangelho no Lar tão feito para mim, tão feito para esse momento. E aí segui com a minha vida. Segui com a minha vida na terça-feira, já estava mais calma. Deveriam parar de reduzir o tamanho das porções para manter o mesmo valor. Super contra. Okay. Eu juro que eu não sou a pessoa que lê vários livros ao mesmo tempo, né? Até porque essas minhas metas de leitura, elas já foram muito tóxicas, sabe? Eu me concentrava mais na quantidade de livros que eu lia do que realmente no que eu absorvia deles, entende? E eu vejo muita gente fazendo metas de fim de ano, metas de ano novo, na verdade, né?
sobre a quantidade de livros que eles querem ler, e vão ser 12 livros, um para cada mês e tal. E eu acho que isso é muito... É até violento, sabe? Você não faz ideia de como vai ser seu ano. Você, às vezes, pode ler 10 livros, 12 livros, 15 livros e não saber falar sobre nenhum deles. Ou lembrar de 2. Entende? Então, assim, pra que você quer lotar a sua agenda, se cobrar de mais uma coisa, de algo que você não quer realmente? Você não vai aproveitar realmente. Então, acho que é importante a gente se focar na qualidade, não na quantidade, sabe? E aí, já aproveitando isso, uma coisa que eu e minha esposa, a gente até conversou foi: não vamos nos cobrar de ler mais nada novo até que a gente finalize tudo que a gente começou, todas as leituras que a gente começou. E aí, eu finalizei o primeiro livro do ano, mas eu comecei ele, há muito tempo, então não se cobrem, tá? Foi o Fahrenheit 451. Esse livro eu ouvi com um audiolivro, né, no audiolivro pela Esquilo, aplicativo de audiolivros gratuito. Na verdade, eu não sei se ele é gratuito no modo geral. Eu sei que a gente tem internet de uma operadora que tem, meio que você tem acesso a algumas coisas do aplicativo da Esquilo. Mas se você quiser, tipo, on demand, tipo, comprar ou escolher qualquer livro lá, tem um plano pago. Então, eu ouvi essa história aqui pela primeira vez. Foi indicação por causa de um podcast da Preoli e do Karnal, do Platitudes, que eu amo. E eles estavam discutindo sobre os livros da semana, que eles têm um clube do livro e tudo mais. E eu amo distopias. E essa daqui é uma distopia que ficou, assim, em segundo lugar. Em primeiro lugar é 1984, de George Orwell. Provavelmente vocês conhecem, já ouviram falar. É uma distopia sobre um futuro não muito distante. Isso aqui foi escrito, se eu não me engano, ele foi escrito em 1953, tá aqui o copyright, de 1953, e se passa nos anos 80. Então, como o autor imaginava os anos 80 a partir das coisas que estavam acontecendo nos anos 50. Então, ele vai falar sobre como as pessoas não conversam mais, como elas são viciadas nas grandes telas, que ele reimagina ali o televisor, né, ampliado para todas as paredes do cômodo. As pessoas não leem mais. Na verdade, o plot principal desse livro é ler livros é proibido, né? Eu adoro distopias que têm uma... Como eu posso dizer? Elas simplesmente parecem reais. Resumidamente, é uma visão de futuro do autor, em que esses bombeiros, os bombeiros, no modo geral, eles não apagam mais os incêndios, eles provocam os incêndios. Principalmente, acho que até exclusivamente, incêndios em casas de pessoas que foram denunciadas por terem livros e por lerem livros. Então, o grande trabalho deles é acabar com qualquer tipo de rastro cultural vindo desses livros. Os grandes professores, os grandes pensadores, eles são caçados, eles ficam à margem da sociedade. E aí o nosso protagonista, o Guy Montag, ele conhece uma vizinha, e essa vizinha é uma vizinha que ela se auto-intitula doida. Na verdade, ela é só uma pessoa que tem uma mente desperta. E, enfim, eu fico muito encantada com essa personagem. É uma pena que ela dura muito pouquinho na história. Eu gostaria de ver mais sobre ela. Ela começa a fazer questionamentos de, entre aspas, gente doida. E ele começa a despertar alguns questionamentos mesmo. Então ele começa a ficar incomodado com a realidade dele, começa a ficar incomodado com o trabalho dele. E aí a história vai se desenrolar, né? Bom, agora vocês vão ter que ler o livro. A minha próxima leitura, na verdade, é finalizar a próxima leitura. Então, não vou começar nada novo até finalizar. Que é este maravilhoso. A Síndrome da Boazinha. Excelente livro. Não diz, assim, não promete nada, entrega tudo, entrega sessões de terapia a cada página. Mas eu vou falar mais sobre ele no próximo vídeo, para esse daqui não ficar muito longo também, e aí eu já vou ter mais propriedade, né? Ainda falta um pouquinho para finalizar, vou ter mais propriedade para falar sobre ele depois para vocês. Mas já fica a minha dica, ele é muito bom, tá? Oi, gente.
Dá pra reparar? Inspection will be made in every 30 days or 20 days, depending on the progress. Você quer jogar isso na minha cara? Às vezes a gente fica lá no Instagram pra nada, né? Passa a hora, passa o tempo e não... A gente nem lembra o que a gente viu, mas dessa vez eu fiquei com essa mensagem na cabeça, eu vou contar pra vocês. Que é tipo, assim, tem gente que nunca vai mergulhar porque a água tá muito gelada. Tem gente que nunca vai pegar a estrada porque tem medo de acidente. Tem gente que nunca vai ver o sol nascer porque é muito cedo. E, enfim, que a nossa vontade de viver seja maior que o nosso medo de se machucar. Porque, assim, a vida é incômoda. A vida é incômoda, gente, não existe isso da vida ser mil maravilhas o tempo todo e a gente se deixa enganar, né? Trabalhar dá trabalho, cuidar da casa dá trabalho, ter um casamento dá trabalho, mas tudo vale a pena. Então, assim, que a gente não se feche, sabe? Não diga não antes da hora, mesmo que você tenha medo, mesmo que aquilo te incomode. Continua, vai, encara, não pensa demais, sabe? E pra mim essa semana foi isso. Não dá nem pra acreditar que a segunda-feira foi um cocô, mas logo no fim da segunda e dali em diante tudo andou, sabe? Acho que é isso, não dá pra gente perder nossa fé tão fácil, entende?